Olá, graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a fundação da igreja. No capítulo 1, a condenação dos pecadores, nós tratamos dos seguintes assuntos. Tópico 1, autor, tema do livro de Atos. Qual é o objetivo principal do livro de Atos dos Apóstolos? E quem foi Teófilo? No tópico 2, propósito da data e destinatário de Atos. Qual é o propósito de Deus na história registrada no livro de Atos e qual foi a data e o lugar dessa composição? E no tópico 3, o valor permanente de Atos. Como transcorreu a inclusão dos gentios no povo de Deus? E quem eram os opositores da igreja? Então, hoje, iniciando aí o capítulo 2, no tópico 1, Jesus instrui seus discípulos. Amados, Lucas enfatizou a unidade entre a história do ministério de Jesus e a história do começo da igreja. O Evangelho narra aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Já o livro de Atos relata aquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar mediante as atividades das suas testemunhas. Então, uma das preocupações de Lucas é demonstrar que tanto Jesus quanto a igreja foram dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E no cumprimento do propósito de Deus para eles, ok? Então, a palavra igreja é traduzida do grego eclésia, originado ali de duas palavras gregas, ek, que quer dizer para fora, e o verbo kalen, que quer dizer chamar. Assim, eclésia quer dizer os que são chamados para fora. Mas vamos entender isso melhor. Isso aqui, né, no grego popular, tá? Então, entendendo aqui, isso nós somos chamados para deixar o mundo e pertencer a Deus. Então, deste modo, a verdadeira igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. Tá? Agora, já no grego mais erudito, clássico, né? Eclésia significava uma assembleia convocada para se reunir em um lugar público, formando uma espécie de assembleia legislativa, onde eram debatidos e deliberados os assuntos de interesse geral de uma comunidade. Tá? Então, o que nós estamos querendo explicar aqui? Que eclésia não tinha, então, assim, um sentido religioso, até o presente momento, ok? Então, mesmo nos dias de Jesus e Paulo, o termo eclésia era empregado para designar uma reunião de um grupo de pessoas devidamente qualificadas e reunidas em caráter democrático, para fins deliberativos. Contudo, quando Jesus declarou, ali em Mateus, capítulo 16, versículo 18, a parte B, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esta foi a primeira vez que Jesus empregou este termo, eclésia. Ele tinha em mente os seus discípulos. Né? Vamos aprofundar um pouquinho mais e voltar um pouco no Antigo Testamento. A tradução do Antigo Testamento usada pelos judeus de fala grega nos dias de Jesus era a Septuaginta. Né? E quase sempre a palavra eclésia era utilizada para traduzir um termo hebraico que quer dizer garral, que significa assembleia e congregação, né? Concernente ali à nação de Israel aparecendo diante de Deus. E lá em Deuteronômio 31, versículo 30, diz o seguinte: então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Okay? Você observa que está em negrito ali, de vermelho, congregação, que a tradução, a palavra é garral, que quer dizer eclésia, né? Mas
mas na frente com a tradução para o grego da Bíblia hebraica. Quem não pertencia ao povo de Deus não podia comparecer a essas santas reuniões. Assim, a congregação de Deus era o ajuntamento específico do seu povo para adorá-lo e servi-lo. Okay? Então, a igreja originou-se no coração de Deus, o Pai, foi comprada pelo sangue de Jesus, o Filho, e é habitada pelo Espírito Santo. Então, amados, observe, é composta de pessoas redimidas pelo sangue de Cristo e que sentem a necessidade de viver em comunhão. Então, a missão terrena de Jesus chegara ao fim. Jesus ressuscitara dos mortos, ou vencer a morte, triunfante e glorioso. E dentro em pouco ele voltaria para o seio de Deus. Porém, a obra por ele inaugurada estava apenas iniciando. E aos seus apóstolos caberia dar continuidade ao que ele começara. Para isso, dependia da proteção e da direção do Espírito Santo. Né? Então, os 5 primeiros versos de Atos registram o cuidado mostrado por Jesus em conscientizar os apóstolos quanto à responsabilidade que lhes caberia daquele momento em diante e as instruções de que precisavam. Né? Os apóstolos eram fruto da escolha de Jesus. Jesus mesmo os comissionara. Ali em Atos, no capítulo 4, frisa a ordem dada por Jesus aos apóstolos antes da sua ascensão aos céus. Está também registrada em Lucas, no capítulo 24, versículo 49. E diz: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá? Então, Jesus ordenou aos apóstolos que permanecessem em Jerusalém até receberem a promessa do Pai, até receberem o batismo com o Espírito Santo, né, que ia habilitá-los, que ia capacitá-los para eles poderem desempenhar a obra e saber como fazer isso. Né? Então, Jerusalém é um cenário determinado por Deus para outorgar o Espírito. O lugar onde Jesus foi rejeitado haveria de ser o lugar onde começaria um novo testemunho dele. Amém? Amados, entenda isso. Seria ali uma tarefa difícil de ser executada, de ser cumprida. Só com a ajuda e orientação do Espírito Santo, os apóstolos poderiam levar a bom termo tal importante obra ou missão. Né? Era um trabalho para ser realizado por pessoas capazes de viver perante o Espírito Santo e sobre o seu poder, na direção dele. Né? A promessa de Jesus é reforçada pela lembrança do testemunho de João Batista. Atos, capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ok, vamos recapitular aqui, amados, sobre o batismo. Batizar, literalmente, significa imergir uma pessoa na água ou inundá-la com ela, usualmente como meio de purificação. Quando o termo se aplica à pessoa do Espírito Santo, a referência parece dizer a respeito do derramar do Espírito, vindo do alto da parte de Deus na vida daquela pessoa, associadas ali ao perdão dos pecados, ok? Então, observe, Jesus ficou, após a sua ressurreição, ficou ainda na terra durante 40 dias, né? Esse tempo decorrido da ressurreição até a sua ascensão, ok? Então, esse espaço de tempo tinha um duplo propósito. Primeiro, dar aos discípulos a irrefutável prova de que Jesus, de fato, ressuscitara. Segundo, dar aos discípulos
as diretrizes acerca do reino de Deus. Né? Então, por isso que houve esse lapso de tempo aí de 40 dias para Deus conscientizar os seus discípulos da obra. Então, a ressurreição de Cristo pareceu reacender no coração ali dos discípulos o nacionalismo antes apagado por causa da sua morte na cruz. Eles já podiam crer que o reino prometido por Jesus pertenceria a Israel, ainda que os romanos fossem soberanos até aquele momento. No entanto, só de uma coisa queriam saber, né? Atos capítulo 1, versículo 6. Quando o reino de Israel seria restaurado? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Amados, observe. É certo que a crucificação de Jesus levaram os discípulos a não mais pensarem no reino terreno e temporário. Todavia, ainda interpretavam o reino em termos da sua nacionalidade. Visavam a expansão do reino dentro do judaísmo, que era para eles tanto nação como religião, ok? Entendemos isso? Então vamos lá. A pergunta dos discípulos: será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? É provável que a pergunta realmente tenha o sentido de indagar se a vinda do Espírito deve ser interpretada como sendo a restauração do reino. Né? Pelo contrário, tratava-se de uma pergunta acerca da proximidade do fim, que era bem natural no contexto ali do aparecimento de Jesus ressurreto. Seria muito natural ficar pensando que este talvez marcasse o início da última etapa do plano de Deus na Terra. E Jesus responde solenemente, Atos capítulo 1, verso 7, a parte A. Não vos compete conhecer tempos e épocas. Não vos compete conhecer tempos e épocas. Né? Os discípulos, com resposta à sua pergunta, receberam uma promessa e uma comissão, mas não a satisfação da sua curiosidade. Versículo 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus respondeu-lhes que o reino lhes pertenceria à medida que eles, no poder do Espírito Santo, saíssem a testemunhar, não só em Jerusalém. Né? Observe o ponto aqui da fala de Jesus, que eles, à medida que eles saíssem para testemunhar a respeito da obra de Deus, eles estariam tomando posse do reino de Deus, ok? E era para eles irem até os confins da terra. Então, com estas palavras, Jesus procurava tirar das suas mentes e dos seus corações aquelas ambições nacionalistas, para darem lugar a quê? Para dar lugar à conscientização da evangelização do mundo. Porque esse era o objetivo dele. E nós temos aí alguns exemplos bíblicos de várias pessoas, de vários homens de Deus, que se colocaram diante de Deus e pediram alguma coisa e Deus, da maneira dele, trouxe uma resposta um pouco diferente daquele que eles pensavam. Tiago e João pediram os lugares de maior destaque no reino. Jesus, na sua resposta, ensinou-lhes quais as condições para se atingir tais posições. Paulo orou pedindo a remoção do espinho na sua carne. O Senhor respondeu que a sua graça lhe bastaria. Moisés orou pedindo que o Senhor lhe permitisse morrer para aliviar o seu fardo.
O Senhor, porém, lhe concedeu 70 ajudantes ou auxiliares. Elias orou pedindo que sua vida lhe fosse tirada. Ao invés disso, o Senhor lhe deu descanso, comida e mais trabalho. Amém? Então, observe a maneira de Deus agir, de Deus trabalhar, mas nós temos que aprender isso. Né? Porque nós estamos agora sendo dirigidos e conduzidos pelo Senhor. Então, os discípulos tinham que esperar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E havia várias maneiras de esperar. Né? Por exemplo, o servo infiel espera supondo que o Senhor vai demorar e faz algumas atrocidades. Outros esperam acomodadamente, né? Sem muita preocupação. Mas, segundo a orientação de Cristo, a verdadeira espera incluía oração e consagração. Foi o que eles fizeram, orar e se consagrar. Amém? Então, a ascensão de Jesus ao céu se deu no Monte das Oliveiras, junto a Betânia. Ali, em verdadeira êxtase, encontravam-se os discípulos, olhos e corações elevados para os céus, divisando o Mestre amado subindo às alturas, ressurreto e triunfante, até que uma nuvem o encobriu. Foi nesse momento de contemplação, de emoção, que surgiu, lá em 1 Atos, capítulo 1, versículos 10, a parte B, e versículo 11. 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá, do modo como o viste subir. Então, mas observe, a ascensão de Jesus, logo após o comissionamento de Atos 1, versículo 8, deixa aos cristãos um papel de sucessores do Senhor, responsáveis pela obra da evangelização mundial até a volta de Cristo, no mesmo corpo glorificado que ele subiu aos céus. Esse evento vindicou de modo completo a divindade de Jesus, que passou a ser chamado de Senhor e de Cristo, pela igreja composta dos seus discípulos, ok? Então, 2 fatores primordiais devem ser destacados com relação à ascensão de Jesus. Primeiro, a ascensão do Senhor Jesus significou um final, um estágio passara e outro estava iniciando. Como é que é isso? Completar ali o tempo em que a fé no Senhor, visível, sempre presente, em forma humana, passou. A sua fé agora deveria ser independente do tempo e do espaço, sem a presença do Senhor. Segundo, a ascensão significa um começo. Né? Os discípulos tiveram o coração pleno de alegria transbordante e iniciaram, depois de revestidos de poder, a era da proclamação do Evangelho a todas as nações. Né? Porque eles viam a palavra do Senhor se cumprindo. Né? Então, nessa tarefa, todos nós estamos empenhados até hoje, amados. Hoje, não menos do que nos dias dos apóstolos, nós temos essa responsabilidade. Fazer-se necessário a presença dinamizadora e poderosa do Espírito. Nós necessitamos dele. Né? Nós necessitamos de orar e de consagrar para fazer a obra do Senhor, para que possamos cumprir o ideal de Jesus, que é a grande comissão que ele nos deixou, ir por todo mundo. Então, a promessa de que Jesus voltará do mesmo modo que ele foi levado para o céu é uma realidade. Desculpa, é uma realidade. Diz respeito à volta pessoal e visível no fim dos tempos, no mesmo local de onde subiu aos céus. Isso é lá no Monte das Oliveiras.
E Zacarias profetizou sobre isso. Ele falou, capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, em que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Né? Aqui fala do Vale de Jessé, né, que é uma preparação aí para os últimos eventos. Né? Então, antes de se manifestar em glória, o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja. É o primeiro ato, o arrebatamento da igreja. Né? Antes, na nossa concepção, antes do início da tribulação, a igreja será arrebatada nos ares. E a igreja vai entrar no tribunal de Cristo para depois ir para a festa das bodas do Cordeiro. Né? E isso, amados, pode ocorrer a qualquer momento. Né? Pode ocorrer a qualquer instante. Nós estamos vendo os sinais se concretizando constantemente, né? Mais e mais, e nós temos que estar preparados para isso. Enquanto caminhava com os seus discípulos, prevendo a sua morte, ressurreição e eminente partida para o seio do Pai, donde antes viera, Jesus prometeu. João, no capítulo 14, versículo 16 e versículo 26. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 26, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? E para nós encerrarmos, nós deixamos este versículo para você analisar. Foi esta promessa divina, ainda viva na mente dos discípulos, que lhes fez transbordar os corações de alegria face à eminente ausência física daquele que os amava e que protegia cada um deles todos os dias, o dia todo. Né? Os discípulos não estariam sós. O Consolador Divino seria enviado com autoridade de capacitar-lhes para o desempenho da desafiadora obra que eles teriam pela frente, que o próprio Cristo havia confiado a cada um deles. Então, a função deles é dar o testemunho e comentar sobre aquilo que acontecera. E a nossa responsabilidade também é de sermos testemunhas. Amém? Bom, então, com isso, nós encerramos aí o tópico 1. Na próxima aula, no tópico 2, os discípulos confortados. Recomendamos aí a leitura de Atos, no capítulo 1, do versículo 11 ao 26. Estaremos tratando ali os seguintes assuntos. Na orientação de Jesus, o que se inclui na verdadeira espera? O que qualificava Matias para o exercício do apostolado, né, que foi quem substituiu Judas? A quem coube a liderança da comunidade cristã primitiva? Amém? Então, na próxima aula, nós estaremos tratando desses assuntos e aprofundando mais. E não esquece, é bom você fazer a leitura para ficar mais fácil de nós entendermos, porque eu posso simplesmente entrar com os resumos. Em vez de nós lermos todos os versículos, aí a gente só cita os mais importantes e faz o resumo dos outros. Ok? Você não esquece de deixar ali o seu like, se você gostou, né? Ou o seu dislike, se você não gostou. Use os comentários, faça comentário para ajudar também o canal. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa ali também nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta. Nós estaremos esclarecendo. E lembrando, amados,
esse estudo tem por finalidade nós evangelizarmos os nossos amigos, parentes, né, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento e na graça. Não deixe de usar esse material, né? Se você tiver dúvidas, você pode voltar na nossa playlist, tem lá todos os estudos anteriores, que vai facilitar o seu aprimoramento, ok? Que Deus abençoe e até a próxima aula.